Fala aí, Marcelo Magalhães, bem-vindo. Bom dia. Oi, Natasha, seja bem-vinda. Obrigado, Marcelo, por essa presteza. Vamos lá, né? Sexta-feira, dia 2 de maio de 2025. Estamos nós aqui para a leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 21, capítulo esse intitulado Conversa de Manu e Kardama. Eu vou ler os versos 23 e 24, tá? Lembrando que esse estudo sistemático do Srimad Bhagavatam acontece de segunda a sábado, às 8 horas, aqui nesse canal. Me refiro ao canal do Facebook, tá? Isso com Rio de Janeiro. E no canal aqui do Instagram, eu estou fazendo essa transmissão também pelo Instagram. Eu sempre que faço a leitura, eu faço essa transmissão tanto pelo Face quanto pelo Instagram. Mas nem todos os devotos usam a ferramenta do Instagram. Então, de segunda a sábado, Srimad Bhagavatam, 8 da manhã, na ISKCON Rio de Janeiro, no canal do Facebook. E domingos, Sri Chaitanya Charitamrita. É a escritura que nós abordamos, que é a biografia do Senhor Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o Yuga Avatara, desculpe, ou seja, o Avatara da era específico para Kali Yuga, essa era que nós estamos agora vivendo, tá bom? Tem mais gente chegando aqui, o Jefferson Leite. Vamos lá fazer então nossas orações. Que vocês também possam estar em oração para que essa leitura de hoje seja efetiva, benéfica e que traga luz, né? Nutra a nossa inteligência, tá bom? Lembrando que, claro, a participação de vocês é sempre muito importante para que a gente possa ampliar, expandir ao máximo nosso campo de percepção sobre os significados de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo. Reverências também à mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Eu vou fazer aqui, então, leitura dos versos 23 e 24. São dois versos cujos comentários, né, significados de Srila Prabhupada são bem curtos. Então, dessa forma, a gente consegue abordar todos eles. Mas até antes disso,
Bom, vamos lá, vou ler o verso aqui. Verso 23, tá? Shri Bhagavan Nuvacha Viditva Tava Chaityam Me Puraiva Samayojitat Yadartan Atmanyamais Tvayai Vahan Samarchita. Shri Bhagavan Uvacha. O Senhor Supremo disse, Viditva, entendendo, Tava tua, Chaityam, condição mental, me, por mim, pura, anteriormente, Eva, certamente, Samayodi, foi providenciado, Tat, aquilo, Yat, Tartan, em troca do quê? Atma, da mente e dos sentidos, Nyamaihi, através da disciplina. Tvaya, por ti, Eva, somente, Aham, eu, Samarchitaha, tendo sido adorado. Vamos à tradução e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. O Senhor Supremo disse, ao chegar a saber o que se passava em tua mente, eu já providenciei aquilo em troca do que me adoraste tão bem através de tua disciplina mental e sensória. Significado. A suprema personalidade de Deus, sob seu aspecto Paramatma, está situada no coração de todos. Ele conhece, portanto, o passado, o presente e o futuro de todas as pessoas individuais, bem como seus desejos, atividades e tudo o mais sobre elas. No Bhagavad Gita afirma-se que ele está sentado no coração como uma testemunha. A personalidade de Deus conhecia o desejo de coração de Kardama Muni e já havia providenciado a satisfação de seus desejos. Ele nunca desaponta um devoto sincero, independentemente do que este deseje, mas ele nunca concede nada que venha a ser prejudicial ao serviço devocional do indivíduo. Srila Prabhupada Ki Jai. Eu vou me ater a esse verso primeiramente, porque ele trata de um tema bem específico, que é o aspecto Paramatma no coração de toda entidade viva. E depois eu vou ler o verso 24, que já fala sobre Sakama e Akama, que significa uma pessoa cheia de desejos materiais e uma pessoa sem desejos materiais. Ok? Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitramine Shirupa Si Sanatana Bhata Raghunatha Siddhiva Gopal Bhata Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor. Estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, pois são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Bom, vamos lá. Vou ler aqui o verso novamente, 23, do terceiro canto do capítulo 21, conversa entre Manu e Kardama. Shri Bhagavan Uvacha Viditva Tavachaityam Me Puraiva Samayojitat Yadartam Atmanya Mais Tvaya Vaham Samarchitaha. O Senhor Supremo disse: ao chegar a saber o que se passava em tua mente, eu já providenciei aquilo em troca do que me adoraste tão bem, através de tua disciplina mental e sensória. Então, estamos aqui Kardama Muni dirigindo orações ao Senhor Vishnu. E no verso anterior vem um comentário de Maitreya. Vale a pena falar sobre isso. Esse verso, o verso 22, ele fala: Maitreya voltou a falar. Então ele se refere à resposta que Vishnu ofereceu a Kardama Muni o que ele foi falando. Então Maitreya voltou a falar: sinceramente enaltecido com estas palavras, o Senhor Vishnu, brilhando belíssimamente sobre os ombros de Garuda, respondeu com palavras doces como néctar. Suas sobrancelhas mexiam-se graciosamente enquanto ele olhava para o sábio com um sorriso cheio de afeição. Então Maitreya se refere ali ao status, né? Momento em que a Suprema Personalidade de Deus iniciaria, onde ele iria começar a falar em resposta a Kardama Muni. Por isso esse verso que eu li hoje começa com Shri Bhagavan Uvacha, ou seja, que a Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan, um nome de Krishna, né? Uvacha, ele vai falar. E aí vem o que ele disse, né? O Senhor Supremo disse: ao chegar a saber o que se passava em tua mente, eu já providenciei aquilo em troca do que me adoraste tão bem através de tua disciplina mental e sensória. Então, voltando para o verso anterior, a gente pode observar que esse verso anterior ele faz menção inclusive com uma palavra que Prabhupada indica assim como muito significativa no verso, que é Vachasamritena. Essa palavra ela é composta por... O sânscrito tem isso, né? Duas palavras, elas se conectam. Então, Vachasa significa palavras, né? E Amritena, doces como o néctar. Pode ser traduzido assim, nesse caso aqui especificamente, que inclusive é a tradução, palavra por palavra, que Prabhupada se utilizou. Tá? E aí no iniciozinho do seu significado, Prabhupada menciona que sempre que o Senhor fala, ele o faz do mundo transcendental e não do mundo material, uma vez que ele é transcendental. Isso significa que o Senhor Vishnu, um aspecto de Krishna, manifestação direta do Senhor Krishna, ele sempre está na sua plataforma transcendental. Tá? O que significa isso? Que os gunas, os modos da natureza material,
que são energias que emolduram tudo que se encontra no plano da dualidade, que é o plano material de existência, não pode, os gunas não podem tocar o Senhor Supremo. O Senhor Supremo está sempre transcendental à influência dos modos da natureza material. Portanto, tudo que ele fala está sempre livre de qualquer contaminação. Porque os modos da natureza, ignorância, paixão e bondade, Tamaguna, Rajaguna e Sattva-guna, eles impregnam tudo que existe no plano de existência material. Não tem nada que não esteja sofrendo a influência, a não ser os devotos puros, que já se encontram numa plataforma de Vishuddha Sattva, o que é muito raro. Então Krishna, sempre, tudo que ele fala é néctar. Porque está diretamente, imagine, emanando da própria Suprema Personalidade de Deus, né? E tudo que emana da Suprema Personalidade de Deus é supremamente puro, supremamente nectário, portanto. Né? Então, Nama, Rupa, Guna e Lila, ou seja, o nome, a forma, as qualidades e os passatempos de Krishna, tudo que envolve Krishna é absolutamente transcendental e absolutamente nectário. Essa é uma característica da verdade absoluta. Dotado de vibhutis, de potências inconcebíveis, e sempre totalmente, assim, imbuído de um espírito de benefício, de beneficiar a tudo e todos. Essa característica, ela também se revela no devoto puro. O devoto puro, ele é tido como o quinto aspecto da verdade absoluta. Até nós, sempre que vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, a gente se dirige primeiramente ao Panchatattva Mahamantra. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda. Então você que já está mais familiarizado com a nossa filosofia, sabe que esse mantra, ele é cantado exatamente para eliminar, reduzir as ofensas ao santo nome. Porque nós temos a tendência de cantar o santo nome nem sempre com aquele espírito de total entrega, de rendição, com pureza. Então, muitas vezes somos pegos o quê? Com a nossa mente divagando, sem a devida atenção. Então, tudo isso ofende o santo nome, que é o próprio Senhor Supremo, né? O Mahamantra Hare Krishna, ele é a encarnação sonora de Krishna. E ele revela Krishna. Quem tem pureza no cantar, quando canta o Mahamantra Hare Krishna, Krishna dança na sua língua. E essa pessoa vai ter a possibilidade de ter o Darshana do Senhor Supremo. Mas então a gente canta o Panchatattva com essa finalidade. E esse Panchatattva significa exatamente o quê? Nós nos dirigimos aos 5 aspectos da verdade absoluta. Uma, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Jaya Sri Krishna Chaitanya, que é o próprio Senhor Supremo, que está ali na forma de um devoto, é verdade. Mas Chaitanya Mahaprabhu, a gente sabe que ele é Krishna amalgamado com o humor de Srimati Radharani, os humores de Krishna e Srimati Radharani.
Então esse é um aspecto da verdade absoluta, o próprio Senhor Supremo, a pessoa suprema. Depois, Prabhu Nityananda, que já é a expansão. A gente sabe que Krishna, ele se expande em Balarama, seu irmão, que atua como seu irmão nas suas lilas. E Balarama é um segundo aspecto da verdade absoluta, que é exatamente a expansão da suprema personalidade de Deus. Depois, Shri Adwaita. Então estamos nos dirigindo à encarnação do Senhor Supremo nesse mundo. Mahavishnu é ele que, a gente sabe que a Advaita Acharya é uma manifestação de Sadashiva e Mahavishnu, tá? Que tocam a natureza material e que fazem com que a natureza material ela aconteça. É o aspecto Mahavishnu, é o aspecto de Krishna, que permite, é de onde emanam todos os universos. Então já se entende como sendo ali uma manifestação de uma encarnação da Suprema Personalidade de Deus. Depois vem Gadadhara, que também é uma porção plenária de Srimati Radharani. Então esse já é um quarto aspecto da verdade absoluta. Tivemos o próprio Senhor Supremo, sua expansão, sua encarnação, sua porção plenária. E finalmente, o quinto aspecto, Shivasadi, Gaura Bhaktavrinda, seu devoto. Então é interessante isso, porque o devoto, ele também faz parte, integra, não que o devoto seja Deus, tá? Não podemos ter essa equivocada concepção. Mas porque ele está absolutamente integrado no serviço à Suprema Personalidade de Deus, ele é um dos aspectos da verdade absoluta. Ele integra a vontade do Senhor. Ele age para atender os desejos da verdade absoluta, do Senhor Supremo. Então, o devoto também faz parte, né? E o devoto é quem revela. Normalmente o devoto é aquele que vai revelar aqui no mundo material, porque Krishna, ele é atintya, inconcebível. Não é verdade? Ele é adoksaja. Ele não pode ser percebido através das nossas funções sensoriais. E como é que Krishna se revela? Prabhupada menciona que se uma pessoa quiser perceber a verdade absoluta, se quiser perceber Deus, tá? Vamos falar da pessoa, né? Porque quando se fala verdade absoluta, aí é um conceito muito amplo, que é corretíssimo, mas a pessoa de Deus, né? Se a pessoa quiser ter uma revelação sobre Deus nesse mundo material, Prabhupada fala, adentre no ambiente selvagem, numa floresta, fique por ali, dependendo de todos os elementos que ali se apresentam. Aí a pessoa vai perceber Deus, entendeu? Mas não vai ter assim uma revelação como se pode obter através da nossa conexão com o devoto puro. Prabhupada veio e revelou Krishna para o mundo todo. A gente está aqui atrás de mim, tem aqui esse belíssimo quadro de Radha e Krishna, esse quadro revela o mais íntimo relacionamento que pode ser estabelecido entre uma entidade viva com a Suprema Personalidade de Deus, no caso Srimati Radharani, que é a própria manifestação da potência interna de Krishna, Ladini Shakti, intercambiando relações amorosas com o Senhor Supremo. Então, Prabhupada revelou a pessoa suprema, que é um indivíduo, Deus é uma pessoa realmente, bem dentro do conceito judaico-cristão, que se fala que Deus é uma pessoa, não é isso? É o monoteísmo, mas que não consegue
nos oferecer assim tantas evidências e revelações dessa pessoa suprema, e Prabhupada veio e trouxe todas as revelações. Então o devoto ele tem essa relevância, ele pode dar Krishna para as pessoas, entendeu? Indo ao encontro dessa afirmação que Prabhupada fala, sempre que o Senhor, uma vez que ele é transcendental, o Senhor Supremo, suas palavras também são transcendentais. E o devoto, quando fala de Krishna, suas palavras também são transcendentais, porque ele está completamente imerso em transmitir essa mensagem nectária, esse conhecimento supremo. Isso me remete a um verso do Srimad Bhagavatam, lá do primeiro canto, capítulo 1, que fala Nigama Kalpataror Galitam Falam, Shuka Mukha Amrita Dravya Samyutam, Pibata Bhagavatam Rasam Alayam Muhur Ahor Rasika Bhuvika Bavukaha. Esse verso ele se refere, porque o chamado Bhagavatam, ele emana Shuka Mukha Amrita, esse néctar, ele é emanado dos lábios de Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami, Mukha, dos lábios, da boca. Shuka Mukha Amrita, ou seja, o néctar que é emanado dos lábios de Shukadeva Goswami, que são igualmente... Ué, o que houve aqui? Peraí. Que são igualmente palavras nectárias, entendeu? Totalmente transcendentais. Então, e sim, esse verso fala, né? Ó homens sóbrios e pensativos, saboreiem o néctar do Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro de toda a literatura védica que emanou dos lábios de Shukadeva Goswami. Então, ou seja, tudo que é transcendental, tudo que emana do Senhor Supremo, inclusive do seu devoto, é completamente puro, nectário e transcendental. E tem o poder de adentrar nesse mundo material. Porém, nessa equação inversa, os sons produzidos, os sons materiais produzidos nesse mundo, eles não têm esse poder de atingir o plano do absoluto. São só ruídos. Existe essa diferenciação, né? Os ruídos desse mundo não atingem a plataforma espiritual transcendental, entendeu? Agora, o som transcendental, ele tem o poder de penetrar, mesmo aqui no plano material, em todos os planos, mesmo nos planos mais densos, como dos planetas inferiores, infernais, entendeu? Então, por isso, Prabhupada, no significado, ele continua, ele fala, o som deste mundo material e do mundo espiritual são inteiramente diferentes. A gente sabe que os mantras, eles são denominados Shabda Pramana, que significa que é um som que vem de uma fonte superior. Ele descende de um plano superior para chegar até nós. Não é um som que foi inventado aqui por nenhum tipo de autor, algum yogi, algum sadhu, um rishi, né, um mestre espiritual, escreveu os mantras. Não, esses mantras eles são absolutos, eternos. Então é completamente diferente, né? E o nome, dentro da plataforma espiritual, o nome e
o objeto não se distinguem. Não existe distinção entre o nome e o objeto. Então, quando se fala, por exemplo, o nome de Krishna, obviamente sem a barreira da mente contaminada, se esse nome for proferido com pureza, Krishna se revela. É assim que funciona. Agora já as palavras mundanas, elas não têm esse poder de revelar o objeto. Então, Prabhupada faz aquela analogia, né, de uma pessoa que está com muita sede. Não adianta ela ficar falando água, 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 que a água não vai surgir e ela não vai, através da palavra água, obter o elemento água. São diferentes. Mas na plataforma espiritual, não. O nome e o objeto, eles estão integrados. Agora, aí nós vamos adentrar agora, tá? Vamos adentrar no verso específico que eu li hoje, o 23, que fala sobre o aspecto Paramatma. Para que a gente possa desenvolver uma sensibilidade, possamos desenvolver a aptidão, não aptidão exatamente, mas a capacitação para nos relacionarmos com todos esses aspectos transcendentais de Krishna, seu nome, sua forma, suas qualidades, seus passatempos, e sermos influenciados pela pureza de tudo que envolve Krishna, a gente precisa fortalecer, a gente precisa despertar o Paramatma dentro do nosso coração. Intensificar a percepção de Paramatma no nosso coração, entendeu? E claro, quem vai despertar isso é o Guru e Krishna, né? O mestre espiritual e Krishna é que tem o poder, né? Como fala no Chaitanya Charitamrita, Brahmanda Brahmite Kona Bhagavandiva, Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Lata Bidya. Esse despertar, né? Receber a semente da trepadeira, Bhakti Lata Bidya, da planta trepadeira do serviço devocional, depende da misericórdia do Guru e de Krishna. Guru Krishna Prasadepaya. Senão a pessoa fica perdida aí no samsara, né? Brahmanda Brahmite. Fica aí vagando por esse mundo, nos planetas celestiais superiores, nos planetas intermediários, como estamos agora, nos inferiores, e perdidos nesse mundo como náufragos, perdidos num oceano. E vai ser através dessa misericórdia que a gente vai poder ter o despertar. E aí sim, aí Paramatma está ali, a gente entende a presença, um dos aspectos da verdade absoluta também, que é o Espírito Santo, a superalma, que está ali presente no coração de toda entidade viva. E aí se intensifica e muito a relação da entidade viva, da alma espiritual com o Senhor Supremo. Nós temos lá o Bhagavad Gita, que tem vários versos, eu até separei aqui alguns, que vão exatamente explicar sobre isso, né? Que compreender Krishna no nosso coração facilita a nossa aptidão e a capacidade de nos aproximar dos aspectos transcendentais de Krishna. E ouvir a pregação sobre Krishna desperta o aspecto localizado de Deus no nosso coração. E nós temos aqui no capítulo 2, no verso 20, no significado, tá,
desse verso 22 do capítulo 2, Bhagavad Gita, Prabhupada ele faz menção a uma escritura, um Upanishad, né? Aos Upanishads Mukunda Upanishad e ao Shvetashvatara Upanishad. O verso fala: Samane Vrikshe Purusho Ni Magno Nishaya Shochati Muhyama Naha Justam Jada Pashyati Anyan Isham Asyamahi Manan Itivita Shoka. Aí aquele lindo verso que menciona sobre o corpo material, faz uma analogia do corpo material como uma árvore, né? E nessa árvore tem 2 pássaros. Um pássaro está ali desfrutando dos frutos da árvore, assim querendo comer todos os tipos, e está comendo os frutos da árvore, né? Só que ele está comendo frutos doces, maduros, outros verdes, outros azedos, podres, apodrecidos. Está submetido a toda essa variedade de frutos da árvore. É assim que fala a tradução do verso, conforme Prabhupada está traduzindo, né? Embora os 2 pássaros estejam na mesma árvore, o pássaro que come, sendo o desfrutador dos frutos da árvore, está mergulhado em completa ansiedade e melancolia. Mas se acontecer de ele fixar o rosto em seu amigo, o Senhor, e conhecer suas glórias, imediatamente o pássaro aflito ficará livre de todas as ansiedades. E esse pássaro, amigo, é exatamente Paramatma no coração, né? Então, quando a gente tem esse despertar, automaticamente a nossa tendência vai ser um desenvolvimento, né? Estabelecermos uma jornada nessa busca, nessa intensificação da nossa conexão com o Senhor Supremo, né? E a gente vai poder entender cada vez mais a potência do Santo Nome, a potência dos tópicos transcendentais que descrevem a suprema personalidade de Deus, o seu nome, a sua forma, suas qualidades, seus passatempos. Entendeu? A gente vai entender que exatamente o aspecto, a potência do nome de Krishna, dos tópicos sobre Krishna, e como que ele tem o poder de adentrar nesse mundo e purificar. Entendeu? Lá no 5º canto, no 7º canto do Srimad Bhagavatam, tem uma passagem em que o que Prahlada aprendeu no ventre. Esse é o capítulo 7 do 7º canto. Então, no significado, Prabhupada menciona assim, falando sobre Prahlada Maharaj. Mesmo quando era um feto dentro do ventre de sua mãe, Prahlada Maharaja tornou-se plenamente convencido da existência do poder supremo, porque ouviu as poderosas instruções de Narada Muni, e com isto compreendeu como alcançar a perfeição da vida através de Bhakti Yoga. Ou seja, o desenvolvimento dessa relação com todos os aspectos transcendentais de Krishna, eles promovem uma grande revolução interna. Porque, não sendo assim um trabalho interno, meramente querendo nos utilizar das nossas capacidades sensoriais para entender Deus, tudo fica muito difícil. E um exemplo disso, agora, recentemente, quarta-feira, estivemos com Dhanvantari Swami no programa do Krishna West ali de Copacabana, liderado por Goura Hari e Varshana, o casal, né? Goura Hari e Varshana. E Maharaj falou sobre isso. Eu até fiz uma pergunta sobre
como que a física quântica poderia, né, a vertente quântica da ciência poderia ajudar a ciência como um todo a entender que por trás de tudo tem Deus, né? Então Maharaj falava, a questão toda é que eles não têm essa tendência de aceitar um aspecto que está além da compreensão deles, que é o aspecto divino da existência. Então, sem isso, pode utilizar todos os mecanismos científicos possíveis, porque esses mecanismos, eles são fabricados por almas que estão corporificadas em corpos humanos, e a gente sabe que a alma corporificada, ela está sujeita aos defeitos, 4 defeitos básicos, né? Ela tende a se iludir, ela tem tendência a enganar os outros, seus sentidos são imperfeitos. Em razão disso, ela vai ter a tendência de enganar os outros, se iludir. Faltou um. Tendência a enganar os outros, a iludir os outros, enfim. E seus sentidos, tudo isso por quê? Porque os sentidos são imperfeitos. Então, com os sentidos imperfeitos, obviamente, tudo que é criado a partir dessa máquina que é o corpo material, também, consequentemente, vai ter seus erros. Tanto assim que a ciência, o tempo todo, ela está, assim, modificando muitas teses científicas. Não que a ciência não preste, tá? Não é esse o ponto. Ela tem sua relevância, mas ela vai até um ponto. Ela não consegue ir além dos aspectos que integram esse mundo material. A metafísica, ela não é acessível através da ciência mundana, ponto. Entendeu? Mas claro que a ciência traz muitas evidências e verdades, mas não é uma ciência que capacita a comunidade científica a realmente compreender a origem de tudo. Eles estão sempre aí tentando, né, desvendar isso, a origem de tudo, e estudam. Agora com esse James Webb, um telescópio poderoso, eles estão tendo assim percepções absurdas de que, caramba, todas as nossas teses estão sendo dinamitadas, com muitas evidências que eles estão vendo através do estudo de aglomerações de estrelas em locais muito longínquos do cosmos, entendeu? O que falta? Falta devoção, rendição. Então, por isso, tem um verso que fala Tasi Krishna namadi nabavet grahyam indriyaihi sevam mukhe jivado swayam eva spuradi adaha. Com os sentidos materiais grosseiros, ninguém pode entender Krishna como ele é. Mas ele se revela aos devotos, porque fica satisfeito com eles devido ao transcendental serviço amoroso que lhe prestam. Esse é um verso do Bhakti Rasamrita Sindhu, primeiro canto, capítulo 2, verso 2, 3, 4. Tá? Então, ou seja, voltando à questão de Paramatma no coração, que é o tema do verso 23, lá na Bhagavad Gita tem vários versos que versam sobre isso, que fortalecem essa compreensão. Mesmo no Chatusloka do Bhagavad Gita, no verso 11, 8, 9, 10, 11, são os 4 versos principais do capítulo 10 do Bhagavad Gita. Então ele fala, Teshan evanukam partam aham agyana jantamaha nashayami atma bhavasto gyana dipena bhashvata. Esse verso Krishna está falando, né?
para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações. Pronto, está Krishna revelando a sua presença no coração de todas as entidades vivas. Com a luz brilhante do conhecimento, dissipo a escuridão que é fruto da ignorância. Olha só a correlação, né, do nosso despertar e do incremento da nossa jornada espiritual a partir da compreensão de Paramatma localizado no nosso coração. É fantástico isso. E tem outras evidências também. Deixa eu ver aqui. Lá no capítulo 18, já no A Perfeição da Renúncia, né, final da Bhagavad Gita, no verso 61, tem esse famoso verso, né, Ishvara Sarvabhutanam Ridesherjuna Tistati Brahmayan Sarvabhutani Yantra Rudani Mayaya. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos, ó Arjuna. Está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas. As andanças são a entidade viva vagando no samsara, no ciclo de nascimentos e mortes, né? Então ele fala, está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita pela energia material. Olha que interessante esse verso, né? Ou seja, explica esse nosso invólucro, né, o nosso corpo, como sendo uma máquina que a gente se utiliza, que a alma espiritual utiliza, que a alma está presente no coração desse corpo. E na analogia que eu já mencionei, do Mukunda e Shetashvatara Upanishad, o corpo como uma árvore que tem dois pássaros, ambos ali situados no galho, que é o coração. E a gente querendo desfrutar desse mundo, Krishna só testemunhando, só olhando. Então, tem mais dois versos aqui bem relevantes. Um do capítulo 8, que ele vai falar... Ó melhor dos seres corporificados, a natureza física que está constantemente mudando chama-se Adbhuta, a manifestação material. A forma universal do Senhor, que inclui todos os semideuses, tais como os do Sol e da Lua, chamam-se Adidaiva. E eu, o Senhor Supremo, representado como super-alma no coração de cada ser corporificado, sou chamado Adi Jagya, o Senhor do Sacrifício. Belíssimo verso, né? Então, o significado de Prabhupada aqui é maravilhoso. Fala sobre os estágios pela qual a alma espiritual passa, né? Os 6 estágios de existência: nascimento, crescimento, duração durante um período, criação de subprodutos, depois definhar e morrer. 6 estágios que a alma é submetida uma vez estando nesse mundo material. Mas enfim, então, nós temos assim uma gama de informações que falam sobre esse aspecto de Krishna como a super-alma presente no coração de toda entidade viva. Aqui o tema desse verso 23. Vamos para o verso 24, tá? Só mais um adendo, é que aqui Prabhupada menciona que ele, o Senhor Supremo, conhece, portanto, uma vez que ele está presente no coração de toda entidade viva, ele conhece, portanto, o passado, o presente e o futuro de todas as pessoas individuais. Olha que incrível. É o chamado Trikalaja, né? Que é esse aspecto de uma superconsciência
que Krishna detém, não somente em relação a ele mesmo, obviamente, mas em relação a todas as entidades vivas, né? E através dessa presença de Krishna no coração, que ele pode estabelecer o quê? A lei do karma. A ação e reação. As reações proporcionais às nossas ações nesse mundo, elas são exatamente objeto, né? Elas são incrivelmente manifestadas, tá? Em razão da presença de Paramatma, a super-alma, que está observando tudo e todo mundo simultaneamente, né? Prabhupada, ele tem esses reality shows, né? Que fica vendo tudo que está acontecendo, né? As pessoas vão lá ver, e Krishna está vendo tudo com todo mundo o tempo todo, entendeu? Esse aspecto, assim, absolutamente fantástico de Krishna. Então, e sim, Krishna, ele vai reciprocar de acordo com o desejo, né? Inclusive, quando a gente está aí numa jornada espiritual, cantando Hare Krishna, a gente tem que ter bastante sobriedade com as coisas que a gente deseja. Porque algumas, de acordo com as nossas necessidades, Krishna pode conceder. E pode ser que, embora Prabhupada mencione aqui, né, que Krishna está sempre... Ele vai conceder, né, uma vez que ele está presente no coração, ele vai procurar conceder sempre aquilo que vai ser benéfico para a entidade viva. Mas às vezes, o benéfico vai ser algum tipo de frustração, algum revés, para a pessoa despertar, né? Para a pessoa entender. Assim como os pais, né? Os pais, às vezes, têm um filho adolescente, aí o filho está querendo viver sua própria vida, e o pai fica querendo proteger o tempo todo. Isso acaba não permitindo voltou, né? Isso acaba não permitindo... Tô aqui no Instagram, tá funcionando, pessoal? Alguém me dá um sinal aqui, por favor. Isso não vai permitir essa proteção exagerada dos pais, esse protecionismo exagerado, não faz com que o filho, às vezes, aprenda com a vida, né? Então, às vezes, tem que bater com a cara na porta, tem que passar por algum tipo de situação que... obrigado, Vinícius Flores, muito obrigado. Ele vai precisar passar por alguma situação adversa, porque aí ele vai aprender por ele mesmo, entendeu? Né? Tem 3 tipos de inteligências, né? Uma é aquela que já entendeu tudo. Meramente ouvindo, a pessoa já... comete erros, né, Haridashna? A pessoa se ilude, comete erros, tem a tendência a enganar os outros, seus sentidos são imperfeitos. Voltando aqui à questão das nossas mazelas, né? Nossas deficiências da alma espiritual uma vez corporificada. Obrigado, Haridashna. Mas, enfim. Então, voltando ao ponto, Krishna também, como Pai Supremo de toda entidade viva, a gente fica desejando coisas que não são muito alinhadas, às vezes ele até concede para a pessoa depois ter uma frustração, e tal qual um pai que, ok, meu filho, você quer ir nesse caminho? Vai lá. Vai. Aí vai se aprender, né? Por uma realização direta, né? Mas os 3 tipos de inteligência são esses. A pessoa que já escuta e já aprende. Ela entende. Tem aquela que escuta, mas ainda não aprendeu. Ela vai precisar vivenciar aquele tipo de situação que ela já sabia que não era uma situação com a qual ela precisava se envolver. Aí ela, finalmente, ela ouviu, não aprendeu, ela vivenciou, opa, aprendeu. E tem a terceira classe de inteligência, que é aquela que ela escuta, não aprende, ela é submetida a uma experiência ali empírica, não aprende, e aí ela fica ali naquele batendo cabeça o tempo todo, entendeu? Não consegue dar o pulo do gato, ok? Vamos agora ao verso 24. Navai jatu mrishaiva syat
Pradyadhyaksha Madarhanam Bhavad Videshu Atitaram Maisangribitamanam. Nanão vai, na verdade, Jatu, jamais, Mrisha, inútil, Eva, somente, Syat, pode ser, Praja, das entidades vivas, Adhyaksha, ó líder, Matarhanam, adoração a mim, Bhavat Videshu, a pessoas como tu, Atitaram, inteiramente, Mai, em mim, Sangribita, estão fixas, Atmanam, daqueles cujas mentes, tradução e depois o significado, dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. O Senhor continuou, meu querido Rishi, ó líder das entidades vivas, para aqueles que me servem com devoção, adorando-me, especialmente pessoas como tu, que entregaram tudo a mim, jamais há possibilidade de frustração. Olha que interessante, eu acabei de mencionar sobre essa questão, né, de às vezes a gente precisar se frustrar. E aqui nesse verso agora, que eu acabei de ler, está falando isso, que uma vez que a pessoa esteja completamente devotada, entregue a Krishna, ela não vai se frustrar com nada, ela está completamente bem-aventurada. E ainda que ela receba um revés de uma situação pregressa, né? A hélice do ventilador ainda esteja rodando, mesmo ela já tenha desplugado a tomada ali da fonte de energia, né? Ela lida com aquilo com Buddhi Yoga, com inteligência. Ela sabe que ela é merecedora de algum tipo de revés, ela aceita aquilo, consequentemente não abala o seu estado de consciência, o seu humor. Ela está bem-aventurada. Ela não fica ali naquela gangorra de felicidade e aflição, entendeu? Ah, aconteceu isso, estou triste. Ah, agora eu ganhei aqui uma coisa, estou feliz. Não. Ela é equânime, entendeu? E sempre bem-aventurada, mesmo com as situações mais complexas que a existência material proporciona, entendeu? E esse verso é muito interessante, porque ele me faz lembrar o primeiro, o terceiro verso do Chaturshloka do Bhagavad Gita, Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Primi Purvakam Dadami Buddhi Yogantam Janamando Payantite. Aqueles que estão Tesham Satata Yuktanam, constantemente unidos a mim, Yuktanam, Bhajatam Priti Purvakam, adorando-me em amor estático, Dadami Buddhi Yogantam, eu dou a inteligência com a qual, Janamando Payantite, com a qual eles vão chegar até mim, né? E o significado, vamos lá. Mesmo que tenha, deixa eu dar um bom dia aqui para todo mundo, porque entrou muita gente ao longo das leituras. Então nós temos aqui Sundarangi, reverências, bom dia. Jayanityananda, Haridarshana, Haribol, Dandavat Pranams. Já falei do Marcelo Magalhães, do Trisingh. Essa turma que está aqui agora, hoje. E aqui também temos uma turma aqui, o Vinícius Flores, Thaís Galvão, Mindfulness, Stebrito, Daniele Moraes, Ingrid Sá, César Bom, Soldarma, Vani Simbi, uma turma aqui também, Govinda Viraha, aqui pelo Instagram. Então vamos lá, gente. Obrigado a todos vocês. Lembrando aí que os comentários são sempre muito importantes, tá? Estou esperando vocês comentarem também sobre esses tópicos aqui que nós já... Marcelo já faz uma pergunta aqui legal. Já vou responder, tá, Marcelo? Ele pergunta, tem como viver nesse mundo sem ter ansiedade? Tem. Tem. É difícil, não é algo simples, mas tem. Então vamos lá. Mesmo que tenha alguns desejos, a pessoa que está ocupada a serviço do Senhor nunca se frustra. Ó, interessante que essa sua pergunta é muito pertinente para o tema que nós vamos ler agora, tá? Aqueles que estão ocupados a serviço dele, o ele com E maiúsculo, né? Ou seja, está se referindo ao serviço do Senhor Supremo, chamam-se Sakama e Akama. Aqueles que se aproximam da Suprema
personalidade de Deus com desejos de gozo material chamam-se sakama. E os devotos que não têm desejos materiais de gozo dos sentidos, senão que servem ao Senhor Supremo por amor espontâneo por Ele, chamam-se akama. Ou seja, não tem desejos. É o Raganuga Bhakti, né? Esse é o Raganuga Bhakti. O Raganuga Bhakta, aquele que está servindo Krishna desprovido de qualquer interesse pessoal, né? Anyabilashita sunyam gyanakamar anavritam anukulena Krishna no shilanam bhaktirutama ou bhaktiruchate, que fala que o estágio mais elevado de Bhakti é exatamente a ação, né, o serviço amoroso, desprovido de qualquer interesse pessoal. Anyabilashita shunyam, livre de todo interesse pessoal. Gyana karmadi anavritam, livre das influências de Gyana e de Karma, que é o Gyana Yoga e Karma Yoga, né, onde tem Gyana, especulação filosófica, e Karma Yoga, onde tem uma troca, né, a pessoa almeja sistema Karma Kanda, né, que a pessoa pratica os sacrifícios querendo benefícios pessoais, materialmente falando, né? Então, ou seja, está livre dessas influências. Anukulena Krishnanu é uma ação que é executada unicamente para o prazer de Krishna. Então, isso é o Raganuga Bhakta, assim age o Raganuga Bhakta, né? É o devoto que é akama, não tem desejo nenhum, né? Aí Prabhupada fala, os devotos sakama dividem-se em 4 classes: os aflitos, os necessitados de dinheiro, os curiosos e os sábios. 4 classes de devotos, né, que vão se aproximar de Krishna. E Krishna aceita essa aproximação. Alguém adora o Senhor Supremo devido a aflições corpóreas ou mentais. Outrem adora o Senhor Supremo porque precisa de dinheiro. Outrem adora o Senhor devido à curiosidade de conhecê-lo como ele é. E outrem quer conhecer o Senhor da maneira como um filósofo pode conhecê-lo, através do trabalho de pesquisa de sua sabedoria. Não há frustração para nenhuma dessas 4 classes de homens. Cada uma delas recebe o resultado desejado de sua adoração. Olha que interessante isso, hein? Prabhupada está falando aqui que aquele que se dirige a Deus clamando por benefícios materiais, Krishna dá. Aquele que é um curioso, que está querendo entender, assim, por curiosidade, a suprema personalidade de Deus, acaba que pode também, né, conhecê-lo. E indo agora à pergunta do Fernando Araújo aqui, ele fala, seria mais fácil, basta ler e entender, seria ótimo se fosse assim, é verdade, né? Eu sei, Sundarang, é o Parikshit Dasa, porque ele toda vez ele faz... É muito legal isso, essa contribuição do Marcelo Magalhães, tá? Do Parikshit Dasa, né? Que toda aula ele tem a sua pergunta, e isso é muito bom. Demonstra a sua contribuição, na verdade, seu comprometimento, esclarece dúvidas de muitas pessoas. Por isso eu sempre evidencio isso, né? Muito bom quando tem essa franca participação, porque isso amplia bastante a nossa percepção do verso, tá? Obrigado você também, ô Fernando Araújo. Então, o Marcelo perguntou aqui, né? Tem como viver nesse mundo sem ter ansiedade? Existe sim, tá? Existe, desde que se adote o sistema de Bhakti Yoga com bastante comprometimento. Porque o que significa ansiedade? Ansiedade significa uma expectativa muito grande com o que está por vir. Não é assim? A pessoa fica ali muito preocupada com o dia de amanhã. O que vai ser da minha vida? Como será o amanhã? Como é que é? Era um samba, né? O que irá me acontecer?
Como será o amanhã? Responda quem puder, o que irá me acontecer. Né? Tinha um samba teve um carnaval aí que tinha esse samba, né? Então essa expectativa, o medo do amanhã, o que pode me acontecer, é assim um olhar para o dia de amanhã, né, para o futuro, é exatamente o que desencadeia essa ansiedade, né? Mas aí o devoto, quando ele estabelece bases em consciência de Krishna, ele consequentemente começa a vencer esse desafio. Primeiro que ele entende que Krishna é o controlador supremo, entendeu? Bhaktaran Jagya tá passando, né? É como a Sundarani comentou aqui agora. Ela comentou primeiro, é verdade, gosto muito das perguntas dele, fazendo referência ao Parikshit Dasa, tá? E agora ela fala, o seu destino será como Deus quiser. Obrigado, Sundarani, por sua participação. Então, onde é que eu estava? O devoto, ele compreende que Deus é o Bhaktaran Jagya tá passando. Ele é o desfrutador de tudo, eu tenho que agir para o prazer dele. E através dessa atitude, ele vai reciprocar comigo e vai prover, gerir, cuidar da minha vida. Né? Mas o que gera ansiedade? A nossa suposta ideia de que não, a minha vida está eu controlo a minha vida, entendeu? Eu controlo a minha vida, mas baseado em valores materiais, cultivo de metas materiais. Aí a pessoa fica nesse redemoinho da ansiedade. E a ansiedade, a gente sabe, né? Uma gangorra, né? Ansiedade e picos de ansiedade, e aí depois é um risco muito grande de vir a depressão, que é o outro extremo nessa equação, entendeu? Então, no Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar da Devoção, logo no início, Prabhupada fala, né, comentando o Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, Prabhupada fala sobre os 6 aspectos do serviço devocional. E ele fala Klesha Agni, que ele queima os kleshas. Agni é fogo, né? E klesha significa obstáculos, contaminações, entendeu? Então, a pessoa vai logo, através da prática do serviço devocional, ela se livra de imediato das aflições materiais. E uma das aflições materiais é exatamente o que? A ansiedade. Mas por que ela se livra? Porque ela entendeu, Krishna está no controle, eu vou receber o que eu mereço. Krishna vai me proteger. Então, ok, Krishna cuida de mim. Depois vem Subhadha, que é auspiciosidade. A sua vida, enquanto que ela tinha suas metas, seus objetivos materiais, eu quero isso, eu quero aquilo, claro, não significa, gente, que nós não vamos adequar nossa vida dentro de dharmas mundanos, que estão naturalmente alinhados com os aspectos divinos da existência. Retidão, ética, moralidade, né? Compaixão, tolerância. Tudo isso está permeando a vida de um devoto, mesmo no que diz respeito ao Dharma mundano. Mas ele entende que a sua vida tem uma meta muito mais elevada, sua vida está emoldurada por esse princípio, por esses valores da vida espiritual. Ele entende que a meta é Krishna. Ele entendeu, ele desvendou qual é o sentido da vida. Então, consequentemente, Subhadha, auspiciosidade.
Ele fica completamente... Caramba, Sundarang, muito obrigado. O seu destino será como Deus quiser, exatamente. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O seu destino será como... Olha que incrível, absolutamente um mantra, né? É verdade. Tem essa última afirmação completamente védica, transcendental. Não é verdade? Então, o devoto, a sua vida se torna auspiciosa. Né? Ele sabe, porque é uma ansiedade a gente não saber o que é essa vida, qual é o objetivo, para que se destina essa existência, entendeu? Então o devoto entende sobre qual é a meta da vida, a real meta da vida mais elevada, a meta da vida que é Prema Bhakti, despertar amor Krishna por Deus. Né? E ela entende qual é a jornada, qual é o passo a passo, gradual, que ela deve empreender para atingir esse objetivo, porque nada é num estalo, né, gente? Aí vem toda uma gama de potencialidades que precisam ser cultivadas, preservadas, desenvolvidas, como a tolerância. É o Samba Mantra, Haridashana. Verdade. Então a pessoa precisa... A tolerância é muito, muito importante na nossa jornada. Tolerar quando a gente vai cantar Japamala e a mente começa ali a querer devagar, ela começa a querer tirar a gente daquilo, fazer a gente se lembrar que tem a conta para pagar, que tem não sei o que para fazer, que tem que ir no mercado comprar o... E aí começa aquela divagação, a mente propondo e a gente... Tolerar tudo isso e não, agora é o momento da minha Japamala. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Aí se afastar desse fluxo, assim, constante de pensamentos da mente, deixar aquilo ali silenciado e usando a linguagem evangélica, cristã, subir no monte. Subir no monte, elevar a consciência, procurar conexão com o Senhor Supremo e deixar aquele ruído que está lá embaixo do mundo material, só aquele ruído. E você está ali na tua japa e aí você se desconecta daquilo. E é assim que funciona. Então, e tudo isso vai nos conduzindo, né? Vai tirando a gente de uma plataforma sakama, onde a gente se relaciona com Deus para obtenção de benefícios pessoais, para uma plataforma akama, que é finalmente agir unicamente para Anukulena Krishna, no prazer de Krishna. É uma jornada, é uma caminhada, mas sob a luz do farol de Srila Prabhupada, a gente vai chegando lá, a gente vai incrementando a nossa vida e podendo chegar a esse estado de consciência, né? Então é isso. Srila Prabhupada Ki Jai. Parei aqui. Vocês que chegaram depois aqui pelo Instagram, essa leitura de hoje, ela fica gravada. Eu, particularmente, nem sempre consigo assistir as aulas ao vivo, mas todo dia eu escuto o Srimad Bhagavatam. As aulas ficam gravadas tanto no Facebook quanto aqueles que transmitem também pelo Instagram, como eu, Haridarshana Paravioma, que temos essa iniciativa, né? Então, as aulas ficam gravadas aí, você pode ouvir depois. Deixa eu ver se tem algum comentário. Ademas, eu tenho um transtorno de ansiedade. É muito ruim, mas estou me curando com muita oração. Ademas, experimente, dentro da sua prática de orações. Ademas é um amigo, um querido amigo de mais de 40 anos. Tem estado aqui participando das nossas lives. Ele também está sempre nas lives do Haridarshana. E também de outros devotos, né? Muito comum. E ele é da vertente evangélica. Então, Ademas, você tem as orações que são muito poderosas. Mas também a gente orienta, como o Prabhupada orientava, a todos os espiritualistas a praticarem um pouco da meditação do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Fazer isso repetidamente durante um tempo.
E essa vibração sonora transcendental, ela é absolutamente poderosa e permite que a gente vá, assim, entendendo as coisas como elas são, nos abstraindo da identificação com a correria do mundo material, sem, no entanto, nos desconectar das nossas obrigações, mas poder elencar as prioridades, né? O que é urgente, o que é emergência, o que eu posso adiar um pouquinho, o que não é tão relevante para o momento, e fazer a nossa agenda de uma maneira ok, sem a gente entrar nessa loucura de ansiedade para cumprir com as nossas obrigações e ficar com muitas expectativas em relação a isso. Mahamantra Hare Krishna é incrível como uma baita de uma terapia, entendeu? Também, né? Limpa o coração, remove o véu de Maia, a nossa mente fica muito mais sob controle e tudo isso vai se desenvolvendo gradualmente, Ademas. Faça essa prática, Ademas. E estou te aguardando aqui em casa, Ademas. Você é um membro do Prabhupada Roots, mas está com sua caderneta está com muita falta, hein? Está com muita falta. Vamos lá. Aqui tem o Selmo. Fala aí, Selmo. Tudo bem? Bom dia. Não entendi os comentários sobre Karma Yoga e Jnana Yoga, as yogas da ação e do conhecimento. Vou tentar aqui explicar. É que esse verso que eu mencionei, do Bhakti Rasamrita Sindhu, fala de um estado de consciência em que a pessoa, ela age para o prazer de Krishna em Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é serviço devocional, serviço amoroso, ação prática para o desejo de satisfazer Deus, né? Com o intuito de satisfazer Deus, satisfazer os desejos da Suprema Personalidade de Deus. E quando o devoto ele tem uma tendência, o Jnana Yoga é um estudo onde a pessoa ela acha que ela vai, através do seu intelecto, compreender Deus, entendeu? Então ela fica usando de Jnana Yoga para essa finalidade. Mas Deus, ele tem uma característica que ele só se revela quando ele quer para quem ele quiser, entendeu? E uma maneira de você atrair Deus para se revelar para você, como Krishna fala na Bhagavad Gita, é através da sua devoção a Ele, da sua atitude amorosa em relação a Ele, serviço devocional. E esse serviço devocional, ele deve estar livre exatamente o que? Da tendência à especulação filosófica, que é o Jnana Yoga, entendeu? Por isso nós nos rendemos ao mestre espiritual, que está dentro de uma sucessão discipular, e a gente não fica tentando entender as injunções védicas com o nosso intelecto meramente. A gente entende que eu preciso de um auxílio, eu preciso de alguém que me puxe desse redemoinho da existência material e me coloque no local seguro. Então esse foi Srila Prabhupada. E todos os gurus anteriores a Srila Prabhupada e que vieram depois de Srila Prabhupada, que estão seguindo Srila Prabhupada, auxiliando tantas almas a saírem do redemoinho da existência material. A gente precisa desse suporte, desse puxão, desse braço amigo, dessa boia de salvação, porque meramente nós, com a nossa cabecinha, a nossa inteligência, a nossa especulação filosófica, a gente ler as escrituras, a gente não consegue compreendê-las, entendeu? E essa atitude de querer entender as injunções védicas meramente com o nosso intelecto chama-se Jnana Yoga, entendeu? Não dá certo. Então, Krishna se revela através da rendição a ele e através da rendição ao seu devoto, entendeu? E aí ele também se revela. E Karma Yoga é você estar se dirigindo a Deus, tá? Ainda com uma contaminação em que você objetiva coisas para você. Ah, eu vou fazer isso aqui, Deus, esse sacrifício, esse dever sagrado, e eu estou querendo aquilo, me dê isso em troca, meu Senhor Supremo. É algo muito comum. Dentro da vertente cristã, por exemplo, né? A gente sabe, lá tem a Igreja da Penha. Aí, eu vou fazer uma provação, uma penitência, vou subir de joelhos as escadarias da Igreja da Penha, uma escadaria enorme. A pessoa faz aquela austeridade, entendeu? Aquele sacrifício. Aí ele está o quê? Está objetivando alguma coisa em troca, tá? Então, estamos falando aqui de uma atitude, Bhakti, que não tem a influência sobre isso. Esse é o estágio mais elevado de Bhakti Yoga,
né? Você agir porque você entende, Deus é o Boktaran, Ele é o desfrutador supremo, eu sou uma parte integrante dele, a minha vida, ela se ilumina, ela está sendo devidamente cumprida, né? Eu estou ajustado na minha vida quando eu ajo para o prazer de Deus, entendeu? Eu, como parte integrante dele, do Senhor Supremo, tenho que estar ajustado com os interesses dele. Espero que eu tenha agora clareado um pouco as ideias. Ademas Alves, esse mundo de hoje é difícil de não ter ansiedade, é tudo muito puxado para o consumo. É verdade, né? O mundo, ele diz para a gente que você vai ser feliz consumindo coisas. E você consome e nunca para. A propaganda pelo consumo e o nosso desejo de consumir. Por quê? Porque tudo está inovando, novas tecnologias, produtos que se renovam. O carro de 2025 é legal até 2026, em 2026 saiu uma versão nova, então ele já não é mais o carro do momento, e assim a gente fica nesse redemoinho, entendeu? E, consequentemente, ansiedade, sofrimento, frustração. Aqui a Sundarangue. Jai Prabhu, permita-me perguntar, aonde o senhor consegue essas camisetas tão bonitas? A de hoje é muito linda. Obrigado, Sundarangue. Essas aqui são as camisas On Tat Sat, que eu produzo. E elas são uma exclusividade do Mahaprabhu Kripa. Brincadeira. Mahaprabhu Kripa Dasa, né? Eu tô até, inclusive, eu devo colocar elas na lojinha do templo, tá? Eu conversei outro dia. Já conversei há muito tempo atrás com Gora Narashinra e recentemente falei com a Radha Shamasundara sobre isso. Mas eu, nesse aspecto, sou um pouco preguiçoso. Eu deveria já ter produzido elas e colocar... Por enquanto, são só unidades das quais eu utilizo uso pessoal, tá? Mas eu vou produzir umasinhas e botar lá na loja. Obrigado, Sundarangue. Deixa eu ver aqui. O Ademas falou isso aqui. Tem mais comentários aqui. O Ademas fala, vamos subir na pedrinha e aqui perto e voltamos logo. Vamos marcar essa subida ao monte. Eu fiz a analogia da subida ao monte. O Ademas comentou aqui. Eu que agradeço, Ademas, sua participação. Meu querido Govardhana Daridasa, Hare Krishna, Sanatana Dharma também presente. Querido Sanatana Dharma, Padre Sérgio. Aqui o Selmo, eu que agradeço, Selmo, a sua questão sobre Jnana Yoga e Karma Yoga. O Ademas tem tamanho grande das camisas? Vou produzir. O Otávio, camisetas protótipos, exatamente, Otávio. É isso mesmo. Bom, me parece que podemos encerrar aqui, né? Não, peraí. Acho que tem algum comentário ainda. Só um minutinho. Aqui já foi também. Eita. Não, foi a última questão. Foi a Sundarangue sobre as camisetas aqui no Facebook. E também o Otávio aqui no nosso Instagram. Gente, foi um prazer estar com vocês nessa sexta-feira. Eu sou Mahaprabhu Kripa Dasa. E é sempre muito bom essa interação, essa troca, que permite que a nossa inteligência seja nutrida, né? Buddhi Yoga, a gente receba esse conhecimento de Srila Prabhupada, tá bom? Então, bom final de semana para todos vocês, aqui no Rio Bhakti Center, Templo Hare Krishna do Itanhangá. Domingo tem as atividades acontecendo, Festival Transcendental, enfim, o Yoga pela manhã, e todos são sempre muito bem-vindos. Espero que todos possam estar aí tocando suas vidas dentro de valores e princípios divinos, e o sistema de Bhakti Yoga muito poderoso para poder nos dar um norte e fortalecer a nossa caminhada. Hare Krishna, todas as glórias aos devotos reunidos, como falou aqui o Parikshit Dasa, Marcelo Magalhães. Haribol, fiquei por aqui.